Olá, meninas! Continuando nossa reflexão, hoje nós vamos falar sobre a fé do profeta Isaías, né? O relato de sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários registrados no Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías teve uma visão do trono de Deus e contemplou serafins que proclamavam a santidade de Deus. Diante de tamanha glória, o profeta assumiu sua própria pecaminosidade. Ele se considerou impróprio para a função de profeta ao dizer: sou um homem de lábios impuros. Está lá em Isaías 6:5. Mas um dos serafins tocou sua boca como uma brasa viva e lhe purificou. Daqui nós já podemos tirar um grande exemplo, né? Ele foi purificado por quê? Porque ele confessou, ele reconheceu o seu pecado e ele confessou a Deus. Então eu digo para você, se você tem algum pecado escondido, se você vive de aparência, de nada vale essa vida de aparências. Para o Senhor, isso não tem validade nenhuma. Mas a partir do momento que você confessa com a sua boca, por quê? Porque quando você confessa, isso está gerando em você um arrependimento. Isso está provando publicamente que você não quer mais viver essa vida errônea. Isso prova que você está abrindo mão dessa vida. E aí é onde o Senhor vem e te purifica, aonde o Senhor vem e te transforma, que foi o que aconteceu na vida deste homem. Depois disso, o profeta escutou a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o profeta então, depois de ter sido purificado, olha como é que é o agir de Deus, respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Está lá em Isaías 6:8. Então a gente vê que todo um processo, né? Primeiro teve o arrependimento, né? Teve a transformação e aí ele se posicionou para fazer a obra de Deus. Mais tarde, a convocação do profeta Ezequiel lembrou, em certos aspectos, esse episódio esplendoroso da chamada do profeta Isaías, que está lá no livro de Ezequiel 1, 2 e 3. A mensagem do profeta Isaías mesclou repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo. Então a gente já vê aqui, né, que esse período dele como profeta foi um período que falava sobre a repreensão, quer dizer, ele repreendia. Então a gente pode entender que ele também era muitas das vezes, né, desprezado, odiado por muitos, porque ninguém gosta de ser repreendido, né? Mas Deus o usou para fazer isso, para repreender o povo e anunciar as maldições que iriam acontecer naquela terra por conta da infidelidade. Aqui eu posso dizer para você o seguinte: quantas vezes, né, nós não queremos ouvir aquela pregação, aquela mensagem, ou às vezes um profeta vem dizer pra gente, né, para que a gente venha se posicionar, para que a gente venha se corrigir, para que a gente venha mudar, porque as maldições do nosso erro, quer dizer, consequência, não é que o Senhor está dando maldição, mas não, eu vou pagar o preço do meu pecado. As maldições não é culpa de Deus, as maldições são culpa do homem, consequência dos seus erros, consequência dos seus atos. E aí ele estava pregando e mostrando quais seriam as consequências, né? Quais seriam as maldições que sobreviam sobre aquele povo. E aí, consequentemente, ele foi humilhado, envergonhado, né? Por muitas das vezes também tem que se esconder, porque as pessoas perseguem. E aí eu digo para você, quantas das vezes também nós não fizemos isso com algum pregador, né? Com alguém que veio nos exortar, né? Por conta de algum erro, né? Além disso, suas mensagens escritas também focavam os judeus exilados, conclamando ao arrependimento e o exortamento e a voltar a confiar nas promessas de Deus. Após o período do cativeiro, o Senhor o abençoaria os remanescentes, fiéis, trazendo restauração e bênção sobre a nação de uma forma nunca antes experimentada. Então aqui ele pregou, né? Ele mostrou o que iria acontecer, mas aqueles que permanecessem firmes, né? Deus os abençoaria. O pecado de Israel e de Judá havia chegado a um nível tão abominável que Deus usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiriam os hebreus de forma geral.
A maior delas, é claro, foi o exílio da Babilônia. Nesse contexto, Deus ordenou que o profeta Isaías profetizasse para que o coração daquele povo rebelde fosse endurecido e seus ouvidos e olhos fechados, a fim de que o juízo de Deus sobre eles não fosse evitado. O profeta Isaías também falou sobre as bênçãos futuras que seguiriam após o exílio. Ele profetizou que um remanescente sobreviveria a esse período tão difícil e retornaria à terra prometida. Então, quer dizer, e tudo aquilo que ele profetizou aconteceu, né? Então, a gente pode ver aqui que, às vezes, em meio a momentos difíceis, Deus usa pessoas para falar sobre aquilo que nós vamos passar, mas também Deus usa para falar que se permanecermos firmes nas promessas do Senhor, Deus irá nos tirar desse cativeiro e nos levar à terra prometida. Meninas, um abraço e até a próxima.